Alô, meu povo, e a hora tão esperada para o concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Amanhã, último dia do mês de janeiro, teremos as provas do TRE Piauí e é com grande alegria que eu trago para vocês o top 10 dicas eleitoral, com 10 dicas maravilhosas para a sua prova de direito eleitoral para o TRE Piauí de amanhã, domingo, 31 de janeiro, em ritmo da música Hit do Carnaval 2016, Metralhadora. Vamos à dica de número 10. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica de número 10, veja só, em relação ao segundo turno das eleições. Lembre-se o seguinte, tratando-se de eleições majoritárias, somente teremos segundo turno caso nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos. E nos municípios nós temos um diferencial. Nos municípios somente terão segundo turno naqueles municípios com mais de 200 mil eleitores. Então leve isso para a prova. Para os municípios, somente aquele que tiver mais de 200 mil eleitores, ok? Essa foi a dica de número 10. Vamos agora para a dica de número 9. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica 9 a respeito das convenções partidárias. Lembre-se, as convenções partidárias ocorrerão entre os dias 20 de julho a 5 de agosto e nós temos uma informação que vai cair na sua prova. Se a convenção partidária de nível inferior se opuser na deliberação sobre coligações às diretrizes estabelecidas pelo órgão de direção nacional, poderá esse órgão de direção nacional anular a deliberação e os atos dela decorrentes. Leve isso para a prova. Vamos agora para a dica de número 8. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica 8 a respeito do registro de candidatura. Veja só, lembrando que as convenções partidárias é o momento pelo qual os partidos e coligações escolhem os candidatos que vão os representar, né? Veja, se no caso das convenções não indicar o número máximo de candidatos que cada partido ou coligação tem direito, de acordo com o artigo 10 das eleições, os órgãos de direção desses partidos terão prazo de até 30 dias antes das eleições para preencher essas vagas remanescentes. Então, grave isso, até 30 dias antes das eleições. Dica agora de número 7. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica 7 sobre a idade mínima. Lembra só, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como critério de elegibilidade, ela será aferida na data da posse, exceto a idade mínima de 18 anos, que é para vereador, ela será aferida na data limite para pedido de registro, que é até 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral, ok? Essa foi a dica de número 7. Vamos agora com a dica de número 6. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica 6 sobre as variações nominais. Olha só, os candidatos às eleições proporcionais, eles vão indicar no ato do seu registro de candidatura, além do seu nome completo, variações nominais em até 3 opções. Como que serão essas variações nominais? Podem ser prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido, nome pelo qual ele é mais conhecido, mas, olha só a exceção, desde que não se estabeleça dúvida
quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência ele deseja registrar-se. Essa dica foi a dica de número 6 sobre variações nominais. Vamos agora com a dica de número 5. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica 5 sobre substituição de candidatos. Atenção! Tanto nas eleições majoritárias quanto nas eleições proporcionais, a substituição ela só se efetiva se o novo pedido for realizado até 20 dias antes das eleições. Mas nós temos algumas exceções que poderão ser feitas em qualquer prazo. Por exemplo, falecimento de candidato. No caso do falecimento, poderá ser efetivado em qualquer prazo, mas lembre-se que esse registro ele deverá ser feito até 10 dias do fato ocorrido. Então, ocorreu o fato do falecimento, tem 10 dias para que seja registrado, né? O novo pedido, então lembre-se, tanto nas majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto falecimento. Vamos agora com a dica de número 4. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica 4 sobre o apoiamento mínimo. Veja só, para que seja criado um partido político, nós já sabemos que primeiro adquire-se a personalidade jurídica, depois esse partido então, tem etapa de fundação, aquisição da personalidade jurídica e tem o apoiamento mínimo para que ele possa ser registrado no TSE. Quais são os critérios para apoiamento mínimo? Veja, esse partido ele precisa ter caráter nacional. Segundo, ele precisa comprovar que desses eleitores que vão o apoiar, não pode ser eleitor filiado a nenhum partido político. Então, eleitores não filiados. E, desde a sua aquisição de personalidade jurídica, esse partido agora tem, no máximo, 2 anos para comprovar esse apoiamento mínimo e que será o número de assinaturas deve corresponder ao número de pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Esses votos não podem computar brancos e nulos, né? Nessa menção de número de assinaturas, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, portanto 9, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, essa foi a dica de número 4. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Dica de número 3, olha só, sobre responsabilidade. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário que deu causa ao não cumprimento de alguma obrigação. Então, por exemplo, se nós temos o órgão partidário nacional, estadual e municipal, se o nacional comete uma infração, não cumpre uma obrigação, a responsabilidade é de todos os outros órgãos? Não. Cabe exclusivamente ao órgão que feriu a legislação. Veja, então, que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, a violação do direito, a dano a outrem ou qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária, que nós acabamos de dizer. Essa foi a dica de número 3. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Vamos então agora à dica de número 2. Olha só, sobre perda de mandato. A gente precisa entender que perde o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfilia sem justa causa de um partido político. Só que a lei dos partidos ela traz algumas hipóteses que são consideradas justa causa. E você vai levar para a prova, dentre as outras, uma principal que ainda não foi cobrado
pela banca CESP nesses últimos concursos, que é o seguinte: quando ocorrer mudança de partido efetuada dentro do período de 30 dias que antecede o prazo de filiação partidária exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente, é chamado de janela. Então, se a mudança ocorrer nos 30 dias que antecedem o prazo de filiação partidária dentro do término do mandato vigente, ocorrendo essa mudança de partido, é considerada justa causa, ou seja, não perderá o mandato. Leve isso para sua prova. Pega a metralhadora. Tá, 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 tá. As que comandam vão no tra. Última dica, dica de número 1, sobre fusão ou incorporação. Lembre-se, para que possa ocorrer fusão ou incorporação de partido político, é necessário que o partido tenha seu registro no TSE há pelo menos 5 anos. Se ele não tem esse tempo mínimo de registro, não pode fazer fusão ou incorporação de partido. E é com grande alegria que nós encerramos a Top 10 Dicas Eleitoral para o TRE Piauí. Uma boa prova para você amanhã. Tenho certeza que você está preparado, vai gabaritar direito eleitoral. E mais uma informação: se você não fez a inscrição no projeto Sou TSE, a minha vez chegou, mande e-mail para projetosouTSE2016@gmail.com e saiba mais detalhes desse projeto que vai aprovar e fazer você gabaritar direito eleitoral no TSE, concurso que está programado para o final desse ano, início de 2017. Vem comigo, vem para aprovação. Tchau, tchau.